Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você chegou no canal do Escritor Cínico. E eu vim aqui para cumprir o meu desafio de ler 12 livros ao longo de 2026 e eu trouxe o terceiro livro, que é o livro do mês de março, é o livro do Neil Gaiman, Coraline. Esse livro é um livro infanto-juvenil e que eu fui descobrir depois que eu estava lendo. Mas eu vou comentar isso com vocês após aquele meu pedido de sempre, que é o que, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E ao fazer isso, não esqueça de apertar aquele sininho, como eu sempre digo, que fica ao lado do botão de inscrição. Quando você fizer isso, obviamente, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar que esse vídeo já está online para você ver. Independente de você ser inscrito ou não inscrito, eu sempre digo isso aqui, não deixe de comentar e de compartilhar esse vídeo. Compartilhar, você compartilhe muito à vontade, como se estivesse bebendo água todos os dias, que é necessário. E comentar também é à vontade. Comentar se você já leu alguma obra do Neil Gaiman, se você já leu esse livro, A Coraline, ou se você tem outras sugestões de livro desse autor, ok? Então, ficamos assim. Eu espero os comentários e partimos agora para falar do livro. O autor Neil Gaiman explica, logo no prefácio do livro, que quando ele começou a escrever esse livro, ele escreveu o nome Caroline. Foi uma homenagem à filha dele. Só que saiu a palavra Coraline, o nome Coraline. Ele resolveu então dizer assim, bom, já que a personagem está se impondo aqui com o nome dela próprio, ele deu sequência a esse nome. E aconteceu justamente do período em que ele estava se mudando de uma casa para outra. E aí ele foi escrever essa história. Ele escreveu uma primeira versão. Quando ele chegou na outra casa, houve um tempo em que ele não pôde pegar mais na história, e quando ele retomou, era outro ambiente, era outra casa. Ele resolveu colocar isso na história também. Porque a filha queria uma história fantástica, de terror, e a filha era criança, né? E aí ele ficou pensando em alguma coisa que satisfizesse, né, um tipo de terror que satisfizesse a vontade da filha, e foi aí que ele foi tendo essa ideia. Mas vamos à história. Vai começar a contar. Então ela conta tudo que é azul, tudo que o número de janelas são 21, o número de portas são 14 portas, e ela vai explorando, ela chega até o fundo do quintal e vê que tem um poço antigo, coberto de mato, praticamente. Então, ela vai fazendo toda a exploração enquanto os pais estão preocupados com a mudança. Os personagens da história é a própria Coraline, o pai e a mãe dela, duas vizinhas que são assim ex-atrizes, né, e que são, uma é muito esquecida e atrapalhada, é meio gordinha, e a outra é magrela e vive corrigindo, né, a amiga. E tem também um velho que mora no andar de cima, um senhor numa casa ao lado, mas no andar de cima, em que ele é amestrador de ratos, e ele conversa com os ratos, e os ratos falam determinadas coisas para ele, em que ele comenta com a Coraline. Então o mundo é um mundo de velhos, de adultos, não tem crianças para ela brincar. E ela é uma menina imaginativa e começa a querer alguma coisa diferente nesse mundo de adultos, só que tem que ela não encontra. E aí os pais terminam a mudança, de arrumar as coisas, e começam a trabalhar. E ela ainda não voltou a estudar, ela tá no período de férias. Ela vai e tenta conversar com a mãe está ocupada no trabalho. O pai é escritor, escreve também para jornais, também está ocupado no serviço de home office. Então, ela não tem, né, o que fazer. Até que e tem um gato na vizinhança, que é o gato que ela interage. Até que um dia, ela explorando a casa tem uma sala decorada com móveis e objetos antigos, que foi herança da mãe do pai dela.
E aí ela não pode entrar naquela sala, ela não pode mexer, porque se ela quebrar alguma coisa, ali tem coisas valiosas. Ela vai realmente ser chamada a atenção, e a situação para ela não vai ficar legal se ela mexer em algo ali. Mas ela, como toda criança, curiosa, desrespeita, abre aquela porta sem os pais verem, né? E vê que no fundo da sala tem uma outra porta que ninguém abre. Mas tem uma chave na fechadura. Ela vai, abre a porta e entra. E tem um corredor escuro, escuro, que no final tem uma luz, ela vai caminhando. Quando ela abre essa porta, o que ela vê? Pais iguais aos dela. Só que tem que esses pais, em vez de terem olhos normais, os olhos são no formato de botão. E isso deixa ela espantada. E esses pais a recebem muito bem. Muito melhor do que os pais dela que não dão atenção. Eles fazem a comida que ela quer, que ela gosta, a que ela mais gosta, a sobremesa que ela mais gosta, levam ela para passear e ela descobre que aquela vizinhança é igual à vizinhança que ela tem no outro mundo, né, dos pais dela que não têm olhos de botão. Mas também essa vizinhança, as duas amigas que são atrizes e tudo, também têm o olho de botão. E ela fica intrigada com isso. E numa dessas que ela sozinha, em que a mãe dela sai e deixa ela só, ela vê o gato. E é igual o gato que ela viu no outro mundo. Mas só que tem que esse gato fala. Esse gato fala e previne a ela sobre determinadas coisas, diz para ela ficar atenta, porque aquele mundo não é o que ela está imaginando. E a partir daí, a história vai se desenvolver com ela voltando para o mundo real, indo para esse mundo e acontecendo coisas fantásticas e assustadoras. Assustadoras para a idade de uma criança, aí de uns 12, 14 anos, no máximo 15, de um tempo mais antigo. Ultimamente já não sei se seriam tão assustadoras para as crianças de 2026. E aí a história vai se desenvolvendo. O que eu achei do livro? Assim, como eu falei no início, é um livro infanto-juvenil. Pelo título, não achei que ele fosse infanto-juvenil. E ele não tem não tem assim orelha, ele é um livro de capa dura, então o que diz aqui atrás não fala muito e eu não pesquisei. Então a linguagem dele é para um público realmente infanto-juvenil, dos 12 aos 15 anos, como eu tinha dito antes. E foi uma linguagem que eu não consegui me transportar, eu não entrei na personagem e na história. Primeiro que eu comecei a ver algo que me desagradou, que parece com Alice no País das Maravilhas, né? O gato que fala e que ela conversa, mas o gato só fala no mundo, não fala no mundo de Alice. Lembra quem leu Alice? Ele não falava. Tem um gato também. Quando ela vai para o País das Maravilhas, o gato fala, né? Tem também uma cena de espelhos, os pais dela, vai acontecer alguma coisa, eles vão ficar no espelho, como tem também Alice através do espelho, e outras similaridades que me incomodou. Apesar de eu gostar muito do livro Alice no País das Maravilhas, eu recomendo sempre que eu posso, eu não gostei. E as coisas espantosas que acontecem, obviamente, como eu sou adulto, não me instigaram muito. Tirando isso, é um bom livro para quem quer se divertir, realmente recomendado para essa faixa etária, se os pais quiserem comprar para dar na Páscoa para os seus filhos, eu recomendo, mas para essa idade mesmo, para eles próprios enquanto adultos, só se eles conseguirem entrar nesse personagem que eu não consegui. É um livro que é ilustrado pelo Chris, eu acho que é Riddle, que se fala o nome dele, eu não sei se fala Riddle ou Heidel, mas eu acho que é Riddle. Ele realmente é ilustrado, essa aqui é a Coraline, e a editora responsável aqui é a editora Intrínseca, né? A Intrínseca faz excelentes livros, quando ela capricha, né? Então aqui temos mais ilustrações, como vocês podem ver, e deixa eu ver, tem mais aqui, ó,
Tem outra aqui, Os Olhos de Botão. E, enfim, é um livro bem cuidado, tem esse corte aqui em azul, que isso também me chamou muita atenção, e a própria capa também é uma capa bonita, a capa e a contracapa. Então, é um livro que eu recomendo, mas para esse público de 12 a 15 anos no máximo, se bem que a partir dos 16 ou até um pouquinho antes, dependendo da criança, do adolescente, talvez não curta muito, só se gostar de ler muito. E é isso. Essa é a minha avaliação. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar o seu like, não deixem de curtir e compartilhar. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!